Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Eu tô aqui de novo nessa manhã de 1º de junho, segunda-feira, para tirar mais uma mensagem do meu baralho conselheiro pra gente. Vamos ver o que a gente tem de interessante, né, nesse começo de mês. Queria agradecer todos os likes, todas as mensagens que vocês me mandam, e esse tempinho que vocês tiram aí para compartilhar essa mensagem comigo. Então, vamos lá. Vamos ver, cortar aqui as cartas. Vamos ver qual que é a mensagem que o baralho vai trazer pra gente hoje. Se concentra. Respira fundo. Vamos lá? A mensagem, então, vai ser essa aqui. Então, a mensagem hoje diz assim: a ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter sua energia física, mental e espiritual. Bom, turma, o que é ponderação? Ponderação é quando você analisa os dois lados de uma questão e você procura encontrar um equilíbrio, né? Porque nem sempre só você está errado ou o outro está errado. Então, em todas as situações em que a gente se coloca, né, independente de qual situação, de trabalho, de família, de relacionamento, tudo sempre tem os dois lados, né? E a gente precisa, às vezes, tirar um pouco a emoção de lado e ponderar. Então, ponderar significa refletir, analisar, né, algo, os prós, os contras, para que a justiça efetivamente possa ser feita, né? Em qualquer situação que você esteja aí passando, que você esteja vivendo. Isso significa deixar de lado a impulsividade, deixar de lado a fervura, né? Porque às vezes a gente se encontra numa situação que ferve, né? Ferve o nosso sangue, frita os nossos miolos e a gente acaba tomando decisões precipitadas porque nós não tivemos esse momento para ponderar as nossas ações. E o diálogo também é muito importante, né? Eu acho que dentro das situações que a gente se coloca, independente de serem relacionamentos familiares ou de trabalho, dialogar, conversar, né? Para que esse julgamento, essa análise seja justa, porque a gente precisa sempre expor aquilo que a gente pensa, mas por outro lado a gente também tem que ouvir o outro, né? A gente tem que se dar ao trabalho de se abrir para ouvir a outra parte, para que a gente possa tomar a decisão mais acertada. Essa ponderação e esse diálogo, eles são essenciais para a nossa saúde como um todo. Eu muito bato na tecla aqui que quando quando a cabeça não pensa, né, o corpo padece. Então, viver situações mal resolvidas ou tomar atitudes das quais depois a gente vai se arrepender porque a gente falou alguma coisa no calor do momento, né, sem ponderar, sem ver o outro lado, sem pensar, podem causar canseira mental, né? Então, às vezes a gente se vê num looping aí que a gente só pensa e a gente não consegue depois desfazer aquilo que a gente fez, né? Porque a caca foi tão grande que a gente não vê saída, mas sempre há uma saída, né? O problema é quando a gente é orgulhoso, a gente é teimoso e a gente não quer aceitar que a gente errou, e a gente fica ali se consumindo na dor, na culpa, porque a gente prefere sofrer calado do que ponderar e abrir um diálogo para que seja feito um acerto, né?
Isso causa muito problema físico, porque a gente acaba somatizando, né, todas as coisas que estão aqui na nossa mente. E eu falo muito sobre isso, né? A gente tem que procurar resolver todos os nossos conflitos mentais e emocionais da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível, para que não dê tempo dessas dores chegarem no nosso corpo físico, né? E a gente começar a ter problema como enxaqueca, refluxo, né? Dor nas costas, porque aí você sente que você está levando o mundo nas costas. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse adoecimento físico, juntamente com o adoecimento mental, ele vai lá na parte mais profunda do nosso ser, que é o nosso espírito. Então, quando a gente não consegue resolver os nossos conflitos, ou por uma questão de teimosia, né? Aquelas pessoas que são Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, ou porque a gente é orgulhoso demais para voltar atrás numa decisão ou numa palavra dita e pedir desculpas e tentar remediar uma situação que ficou mal resolvida, né? Por conta do orgulho, ou porque a gente simplesmente não aceita aquilo que a gente está sentindo, porque às vezes a gente vê o voltar atrás como uma questão de derrota, a gente acaba adoecendo espiritualmente, né? E então é por isso que eu sempre bato na tecla, né? Medite, reflita, analise bem as situações onde você se coloca, pense bem naquilo que você sente, naquilo que você pensa e pondere, né? Se forem decisões ou situações que dizem respeito só a você, dialogue consigo mesmo, tenha essa conversa interior com o seu íntimo, para que você consiga ter uma visão mais aclarada de como melhorar aquela situação e melhorar a situação em que você se colocou. Se a situação envolve uma segunda pessoa ou outras pessoas, pondere e dialogue, né, com essas pessoas. Traga os conflitos à tona. Às vezes é um tanto desconfortável a gente ter que mexer em feridas, né? Ou a gente ter que colocar, né, expor os nossos sentimentos, deixar se ver, né? Se colocar ali numa situação com transparência, mas isso é necessário, porque senão você vai acabar adoecendo fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, essa é a minha mensagem para você nessa segunda-feira. Um grande abraço e até amanhã.